Olá, começa agora o Nossa Saúde aqui na TVA. Verão começando e nós vamos saber como o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina se preparou para essa temporada. No ano passado foram mais de 4.600 salvamentos no litoral catarinense. E para garantir a segurança de moradores e turistas, é preciso uma super operação. Todos os detalhes a partir de agora. Vem com a gente! E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Coronel Jefferson de Souza, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Coronel Jefferson, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, que prazer ele ter aqui. Obrigado, a satisfação é nossa. O Corpo de Bombeiros Militar sempre preza por deixar a nossa comunidade informada acerca de temas tão relevantes para a segurança da nossa população. Com certeza. Verão a temporada está prestes a iniciar oficialmente, porém o Corpo de Bombeiros já aumentou o reforço nas praias. Como é que está isso? Então, o Corpo de Bombeiros ele trabalha com salvamento aquático há 62 anos. E de alguns anos para cá, a Operação Estação Verão ela se intensificou, onde alguns anos atrás nós atuávamos apenas no período da alta temporada, que era entre os meses de dezembro e logo após o carnaval, fevereiro, março, dependendo do ano, houve a necessidade da ampliação desse serviço. Tanto que hoje o Estado ele possui praias com serviço de salvamento aquático durante todo o ano. E o Corpo de Bombeiros, à medida em que o movimento nas praias começa a aumentar, ele também percebe a necessidade de fortalecer o serviço de salvamento aquático no litoral catarinense. A temporada começa agora dia 16 de dezembro e qual a diferença para o ano passado? Houve um aumento aí no efetivo para cuidar da segurança de moradores e turistas? Como é que vai funcionar esse ano? Então, 16 de dezembro é a data oficial da alta temporada da Estação Verão e ela segue até o dia 9 de março. Nós teremos aproximadamente 83 dias de alta temporada, nós temos um carnaval no próximo ano, 2025, já no mês de março, né? E, na verdade, no mês de março. No início de março. Então ali, né? Não é já no mês de março, no início de março, fazendo com que a nossa alta temporada ela se alongue. O Corpo de Bombeiros ele começa a trabalhar muito antes disso. Então, já nos meses de agosto, setembro, nós iniciamos uma série de cursos de capacitação de guarda-vidas civis e também provas de recertificação para aqueles que já são guarda-vidas civis, terem essa habilitação nova para continuar trabalhando nos postos de salvamento. Então, já no mês de outubro, nós trabalhamos com picos de até 97 postos ativados no todo o litoral de Santa Catarina. No mês de novembro, esse número praticamente dobrou para um pouco mais de 180 postos. Uau. E a partir, então, do dia 16, a gente trabalha com os postos todos ativados, que são aproximadamente 411 postos de guarda-vidas civis, distribuídos em 156 balneários e 33 municípios. Um efetivo de quantas pessoas em média? Então, nós trabalhamos com aproximadamente 2.000 guarda-vidas civis por dia nos postos na alta temporada, além de aproximadamente 230 militares na coordenação. Esse contingente, nós temos que reforçar que ele é para atuar no salvamento aquático, porque para além dele, nós temos os quartéis que permanecem com serviço de combate a incêndio, de atendimento pré-hospitalar, salvamentos diversos. Então, apenas na praia nós trabalhamos com um efetivo aproximado de 2.200 guarda-vidas civis e bombeiros militares. É bastante gente aí para garantir a nossa segurança, não é? Com certeza. Nós temos 560 quilômetros de litoral guarnecido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina e é uma extensão bem significativa. Praticamente todo o nosso litoral ele recebe turistas
não só do estado de Santa Catarina, que se deslocam do interior para as nossas praias, como de outros estados e de outros países. Então, trabalhar para que a população, para que os banhistas, o turista, tenha segurança ao frequentar o nosso litoral, nós impulsionamos inclusive a economia do estado. Então, tornar um estado seguro é um compromisso do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Certamente, um trabalho belíssimo que vocês fazem, a gente só tem a agradecer. Agora me diz uma coisa, quais são os maiores desafios do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, principalmente nessa época de temporada de verão? Então, Rafaela, esse é um tema muito importante e nós queremos falar diretamente com a população porque nós temos intensificado as nossas campanhas de prevenção. Hoje, o número de afogamentos que acontece, ele está relacionado diretamente com o comportamento do banhista. Então, respeitar as prevenções realizadas, as bandeiras que indicam os perigos nas praias é extremamente importante. Nós temos dois tipos de bandeiras que indicam o risco de afogamento, que são as bandeiras na areia da praia. Então, onde nós tivermos bandeira vermelha, significa que naquele ponto específico há um perigo, ou uma corrente de retorno, o famoso repuxo, ou buracos, né, que podem fazer com que o banhista, ao adentrar, não dê pé e numa condição de ele não saber nadar, aquilo ali representa um perigo muito grande. Então, respeitar as bandeiras de sinalização, e essa é a primeira delas, é a bandeira que fica na areia da praia. Bandeira vermelha, procure um local afastado dessas bandeiras para acessar o mar. Ali representa um perigo. E, infelizmente, não é tão incomum que as pessoas se banhem naquela região, os guarda-vidas fazem um trabalho magnífico, onde eles vão apitar. Sim, a gente vê isso, é muito comum. É muito comum, né? Ouvir o apito do guarda-vida porque ele está chamando sinalizando, atenção. exatamente, para que os banhistas saiam. Nós temos adotado uma prática que é, inclusive em alguns locais, colocar bandeira verde para indicar que ali é um local próprio para banho. Local seguro. Então é um apelo que a gente faz, né? E o comportamento do banhista em respeitar as sinalizações é extremamente importante. E a outra sinalização, ela está relacionada aos postos de guarda-vidas. Então, quando a pessoa chega na praia, ela tem um tipo de bandeira no posto. A bandeira preta significa posto desativado. E ele está desativado normalmente nos horários em que o serviço ainda não iniciou ou já terminou. Usualmente ele funciona das 8 da manhã às 20 horas. Mas pode variar de praia para praia, mas esse é o horário padrão. Então, muitas vezes a pessoa chega na praia às 7 da manhã, o posto ainda... Está desativado, bandeira preta. Exatamente. Bandeira lilás no posto significa que naquela praia há a presença de água-viva, que é um perigo significativo, né? Os nossos guarda-vidas, eles estão capacitados para um primeiro atendimento, mas pode sim haver complicações em decorrência, né, dessa intoxicação por água-viva e talvez um deslocamento até para os hospitais. Então é importante se certificar caso haja a presença de guarda-vida, principalmente se a pessoa tem algum tipo de intolerância, né, e em relação a esse perigo. E as famosas bandeiras verde, amarela e vermelha. Bandeira verde, o mar está próprio para banho, pouco risco ou nenhum risco. Bandeira amarela, né, um risco mediano, deve haver uma atenção, e bandeira vermelha porque realmente o mar ele está perigoso, em condições perigosas para banho. Então, respeitar a prevenção e as bandeiras é uma medida preventiva e com certeza vai fazer a diferença em, né, preservar a sua integridade física e da sua família. Com certeza. E também não colocar em risco a vida dos próprios guarda-vidas que estão ali, que vão ter que entrar no mar e fazer o salvamento, né? Com certeza, além dos... Também impacta nisso, além, né, dos guarda-vidas, muitas vezes outras pessoas que vão no querer intuito ajudar. de querer ajudar, e tem uma máxima, quando a gente trabalha os nossos cursos, a pessoa que já está numa condição de afogamento,
é uma reação natural dela se agarrar a qualquer objeto ou pessoa no intuito de querer se salvar. É uma medida autoprotetiva. E essa condição pode fazer com que qualquer pessoa incapacitada, inabilitada ou sem os equipamentos necessários seja uma segunda vítima. Então, esse também é um apelo que nós fizemos para, caso identifique alguma condição de afogamento, de alguma vítima de afogamento, que busque os serviços adequados ou até busque um objeto flutuante e tente lançar para a pessoa, para que não seja uma segunda vítima de uma condição de afogamento. Agora, Coronel, embora todo ano a gente reforce a questão da cor das bandeiras, da necessidade de cuidados, de atenção, de evitar entrar no mar com bandeira vermelha e tudo mais, ainda assim muitas pessoas acabam se aventurando, entrando, se afogando. E no ano passado nós tivemos muitos casos de afogamento. Quantos foram aí no nosso litoral? Então, nós tivemos, ano passado, um pouco mais de 4.600 afogamentos e, na verdade, foram 4.600 salvamentos. Então, pessoas que estavam em situação de risco, estavam já numa corrente de retorno, onde os guarda-vidas tiveram uma intervenção e retiraram aquela pessoa, porque nós temos 6 graus de afogamento. E quando nós temos um afogamento até grau 2 ou grau 3, onde a pessoa já ainda tem condições, que não ingeriu muita água, os sinais vitais continuam normal, esse salvamento é realizado, a pessoa tendo ou não a necessidade de um monitoramento, ela já é dispensada, mas é um número muito significativo. E esse número poderia ter sido reduzido em muito caso essas medidas preventivas elas fossem respeitadas. Então, quando a gente fala em 4.600 afogamentos, é um número bem significativo. Cabe lembrar, os afogamentos eles não acontecem só na água salgada. Claro. Nós, infelizmente, temos um número de óbitos muito significativo nos rios pelo interior do estado, em piscinas, em lagoas, em lagos. Então, o perigo não está só na praia, ele também está na água doce. De banho, né? E sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais no segundo bloco. A gente faz uma pausa agora, vamos para um rápido intervalo e logo a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde, a gente segue o nosso bate-papo hoje aqui conversando com o Coronel Jefferson de Souza, que é subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, falando sobre os preparativos para a temporada de verão que está aí na nossa porta. Coronel, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da água-viva, que é bastante comum aqui no nosso litoral catarinense, inclusive no ano passado, houve um aumento de 75% no número de casos aí de pessoas atingidas por água-viva, né? Como é que é o trabalho que vocês fazem? Qual é o alerta para as pessoas que estão nos assistindo? Então, esse tema ele tem sido recorrente, tanto que o Corpo de Bombeiros Militar não trabalhava com a sinalização de posto voltada ao perigo que representam as águas-vivas. De uma década para cá, em parceria com a Universidade do Vale do Itajaí, foi desenvolvido um projeto onde o bombeiro adotou a bandeira lilás nos postos. Então, hoje nós temos um aplicativo, o CBMSC Cidadão, que ele apresenta alguns riscos, desde a condição do mar, então as bandeiras, né, se ela está amarela, vermelha ou verde, e também se o posto está desativado e a indicação da bandeira lilás, que representa o perigo da água-viva. Então, o banhista, o cidadão que vá buscar o mar, ele tem a condição de já na sua casa acessar, pode baixar o aplicativo CBMSC Cidadão e verificar se naquele posto que ele pretende ir, naquela região de praia, onde tem um posto de guarda-vidas ativado, se ele consta a bandeira lilás. Porque se tiver a bandeira lilás no aplicativo, significa a presença de água-viva. E a indicação é: evite o banho de mar nesses locais. Ou seja, antes de sair de casa, ele já sabe como é que estão as condições, já pode mudar aí a rota.
Com certeza, ele tem condição de verificar se o posto está ativado ou não, tem condição de verificar se tem bandeira vermelha que representa um alto perigo e tem condição de verificar se é bandeira lilás que apresenta o risco de água-viva, né, naquela localização. Em caso de ter o contato com água-viva, peça ajuda do guarda-vida civil, ele vai iniciar um primeiro atendimento àquela pessoa e, se tiver, né, um quadro clínico que evolua por conta de qualquer intolerância, né, a toxina da água-viva será encaminhada através de uma ambulância do Corpo de Bombeiros Militar ou do SAMU para uma unidade hospitalar. Mas a recomendação é: evite o banho de mar quando tiver bandeira lilás naquele posto ou nos aplicativos, para que não venha a sofrer com, né, queimaduras a partir do contato com água-viva. E a partir desse contato, né, desse suposto contato com água-viva, o que não fazer? Então, né, vários ditos populares são colocados, faça compressa com água gelada, enfim, o guarda-vida civil ele vai usar a própria água do mar para lavar, buscar lavar o máximo possível. Ele, no posto de guarda-vidas, ele vai colocar junto a uma gaze uma mistura com a base de vinagre, e a partir dali ele vai deixar respirar, né, para que a pessoa, aos poucos, ela vá se reabilitando. E aí, caso seja algo mais grave, vai dar o devido encaminhamento. Então, a recomendação sempre é: procure um guarda-vida que ele vai estar capacitado para lhe dar um primeiro atendimento. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem vários programas de prevenção para criança, para cadeirante, né? Tem também todo um aparato que vocês utilizam aí no dia a dia e com mais efetividade agora na temporada de verão. Fala um pouquinho para a gente então sobre esses programas, que tipo de resultados que vocês estão tendo na prevenção. Então, o nosso programa de maior sucesso, que completou 25 anos na última temporada, é o Projeto Golfim. O Projeto Golfim ele trabalha com crianças, tanto no litoral do estado de Santa Catarina quanto no interior. Nós interiorizamos, né, o programa Golfinho, que ele trabalha, além de questões lúdicas com as crianças, a principal mensagem é ensinar sobre os perigos do mar, também uma consciência ambiental, de limpeza das praias, limpeza dos rios, da destinação correta, né, do lixo, mas trabalhar com os perigos da praia, identificar uma corrente de retorno, uma área perigosa, o que é cada bandeira, porque a gente sabe que a criança, ela consegue influenciar seus familiares, seus pais, seus irmãos. Ela puxa a orelha. Exatamente. E ano passado nós formamos no estado 9.912 crianças. Uau! E nós vamos tentar superar em pelo menos 50%, é o nosso objetivo agora para essa temporada 24-25. Ele vai ser executado em todo o litoral de Santa Catarina, o programa nas praias. Usualmente, as redes sociais do Corpo de Bombeiros informam com antecedência quais as praias e em que momento receberá esse programa, além do interior do estado, que também nós trabalhamos com as crianças, principalmente na época de férias escolares, né, onde os pais têm condição de levar, né, as crianças para fazer esse treinamento, que nós vamos mudar também. Nós trabalhávamos com 8 horas, eram 2 períodos no dia, mas de forma a conciliar a atividade de férias e com o programa social, nós estaremos reduzindo para 4 horas, então é um período inteiro, né, de contato com os guarda-vidas civis e militares, e passando então muita informação que com certeza vai ajudar na prevenção na atividade aquática no litoral. Tornar as crianças adultos mais responsáveis, mais respeitadores das regrinhas, né? Nós temos ainda, na área de prevenção, o programa Praia Acessível, que é oportunizar a pessoas especiais, cadeirantes, o acesso ao banho de mar. No aplicativo CBMSC Cidadão é possível identificar quais praias e quais postos oferecem esse tipo de atendimento,
E o guarda-vidas civil ele vai auxiliar a família a oportunizar o cadeirante que tenha o seu momento de lazer. É só importante destacar para a comunidade que ele não fica ali disponível o dia inteiro para determinada pessoa. Ele tem uma metodologia que é oportunizar essa inserção do cadeirante nesse ambiente aquático. Então, através do aplicativo, o cidadão pode procurar e os postos estarão aptos para atender. Outra importante ação de prevenção é a pulseirinha para crianças. Famílias, ao chegarem no mar, principalmente naquelas praias que são muito lotadas, que procurem o posto guarda-vida, ele terá ali no posto a pulseirinha de identificação. Então, coloquem nas suas crianças, vai ter o telefone de contato, o nome do responsável, e caso ali no meio da multidão a criança se perca, vai ficar mais fácil de recuperar, de achar essas crianças e levar ao cuidado de seus pais. E sobre todo o aparato, toda a estrutura que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina tem para também auxiliar aí na segurança de moradores, de turistas? Então, além dos mais de 2.200 homens que nós trabalhamos na alta temporada, a corporação contará na temporada 24-25 com aproximadamente 160 embarcações, 53 motoaquáticas, 33 quadriciclos, mais de 145 viaturas só para esse serviço, 2 helicópteros e os aviões que são em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Então é uma mega estrutura para dar mais segurança ao nosso povo e ao turista que nos visita. Super bem equipados, né? Agora a gente está quase encerrando e vamos sair um pouquinho da questão mar, né? Porque tem outros locais de banhos onde também é bem desafiador para vocês do Corpo de Bombeiros Militar, que são os rios, cachoeiras, lagoas, piscinas. Como é que é o trabalho de vocês nesses locais e quais são os maiores desafios? Então, o Corpo de Bombeiros no interior do estado trabalha muito fortemente com a questão preventiva, junto à rede de rádios, à rede de televisão, alguns pontos a serviço de guarda-vidas fixos, que são pontos usualmente procurados por banhistas, sejam represas, praias no interior, nós temos lá no extremo oeste de Santa Catarina, e nós trabalhamos com prevenção justamente alertando para o perigo que é se banhar num rio, por exemplo. Um dos nossos lemas é água no umbigo, sinal de perigo. Então, você não consegue enxergar numa água de rio a profundidade dele. Muitas vezes, né, uma criança ou até um adulto vai nadar e a correnteza é muito forte. Mas o principal risco está associado à profundidade que não é possível ver. Outra ação que requer um maior cuidado é mergulhos em cachoeira. Porque muitas vezes nós não vemos pedras submersas e as pessoas, desconhecendo o local, acabam pulando e vindo a ter um trauma decorrente dessa ação. Então, o cuidado no interior do estado, digamos assim, fora dessa área de praias, é tão importante quanto no litoral. Piscinas, cuidar com crianças. Infelizmente, hoje em dia, muitas famílias acabam ficando no celular e em um momento de descuido, a criança os acidentes. Pode entrar na piscina e a gente acaba não percebendo e pouquíssimo tempo pode não ser o suficiente para o salvamento desse menor. Então, além das medidas preventivas que hoje o Corpo de Bombeiros exige nas piscinas, através do cercamento, os pais têm um papel fundamental, os responsáveis, pelo cuidado com as crianças. Então, essas são recomendações importantíssimas para que a gente tenha um verão seguro, tanto no litoral quanto no interior do estado. Muito bem. Para encerrar, qual é o recado, a mensagem que você deixa aí para os nossos telespectadores? O Corpo de Bombeiros Militar estará presente em todo o litoral de Santa Catarina com a sua estrutura e no interior do estado fortalecendo as campanhas preventivas. É importante que o cidadão tenha respeito às regras de segurança e contem sempre com o serviço de salvamento aquático realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar, que está ali para ajudar, salvaguardar as pessoas e para que todos tenham um verão seguro e tranquilo. A gente vai ficar aqui na torcida para que seja realmente um verão tranquilo, seguro, onde as pessoas possam desfrutar de dias bons, agradáveis à beira da praia, à beira de outros locais de banho e que evitem acidentes, né? Você falou o respeito ao trabalho de vocês e respeito à própria vida, não é?
É verdade, Rafaela. E a gente agradece a oportunidade porque é um tema extremamente importante em que nós temos que nos comunicar cada vez mais com a comunidade e esse espaço para o Corpo de Bombeiros Militar é muito importante. A gente que agradece a participação, informações tão importantes aí para o nosso público. Então ficamos aqui na torcida e muito obrigada a você, a toda a equipe do Corpo de Bombeiros que está aí trabalhando duro dia, também às vezes à noite, né? Para garantir a nossa segurança. Muito, muito obrigada. Um grande abraço, um bom trabalho para vocês. Uma excelente temporada. A todos nós. Obrigado. Vamos então encerrando Nossa Saúde a você. Muito obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações. Tchau, tchau.